vou começar aqui explicando para você que o SPC e o Serasa são literalmente empresas, né, que vão buscar proteger o crédito. Daj, explica. Assim, proteger o crédito. O SPC e o Serasa, ele vai mostrar para as instituições, para as empresas vinculadas a ela, como você é visto. Quem é você na fila do pão? É isso que o SPC e o Serasa vai mostrar literalmente, tá? Quem é você na fila do pão? Quem é você? Você paga as suas contas em dia? Quantas contas em banco você tem? Como é que foi os seus últimos 5 anos de crédito? Você ficou com o nome sujo? Você ficou com o nome limpo? Você pagou suas contas em dia? Como é que foi esse assunto, né? Como é que você se comportou? Então, as pessoas, elas costumam me perguntar assim, Daj, qual que importa mais, o SPC ou o Serasa? E eu vou falar para você que eu não quero que você foque na nota do score. Eu vou te ensinar nessa aula tudo o que você precisa saber para ter uma ficha de crédito, para ter um posicionamento de crédito condizente com a sua realidade. Porque às vezes tem rabo solto, fio solto que eu falo, né? Tem fio solto que você está deixando no seu SPC, no seu Serasa, no seu cadastro. Eu vou mostrar um exemplo aqui, inclusive. E agora eu quero que você entenda assim. Daj, você vai falar tudo sobre SPC e Serasa, mas o objetivo é que meu Serasa aumente? Qual que é o objetivo, né? Presta atenção aqui. Quando você tem dívida ou quando você quer fazer algum empréstimo de qualquer tipo, é importante você pensar na seguinte situação. Antes de te emprestar qualquer dinheiro, o banco, a financeira, seja para carro, seja para casa, vai olhar o seu score de crédito. Porque os robozinhos, eles vão ter faixas lá, né? Tipo assim, ó, o score acima de tanto, a gente nem faz tal coisa. Score abaixo de tanto vai para mesa de análise humana, né? Não vai para mesa de análise de máquina, vai para mesa de análise humana. Eu trabalhei no banco durante 8 anos, talvez você não saiba disso, e a gente não tem lá, eu não tinha, né? Vou falar não tinha. Eu não tinha o hábito de consultar score de cliente, de pegar assim e falar, deixa eu consultar o score. Por quê? Os próprios sistemas de aprovação de crédito faziam isso automaticamente. Qual que era o processo de aprovação de um cartão, por exemplo, né? Seja de um aumento de limite ou de uma aprovação mesmo de um cartão novo, né? Um primeiro cartão de crédito. Primeiro a gente colocava os dados da pessoa. Então assim, coloca lá a ficha cadastral da pessoa, nome, endereço, referência, tudinho. Aí vocês às vezes ficam reclamando que as pessoas estão ligando para vocês, mas vocês dão o telefone de referência na ficha, né? E o que é importante, né? Eu falo que eu podia até dar aula sobre ficha de crédito de banco, porque realmente era uma coisa que eu estudava muito para conseguir que as minhas propostas fossem aprovadas com mais facilidade. E eu apanhei muito para aprender isso no banco. Eu vivia tendo proposta, acontecendo isso que eu vou falar para você agora. Na hora que você tem a ficha de um cliente, os dados dessa pessoa, hoje em dia, muito mais até que na minha época, eles estão espalhados nos diversos cadastros que existem por aí. Vocês às vezes têm receio, mas o Facebook, o Instagram tem todas as suas informações, literalmente. E o cadastro bancário, ou seja, você foi lá na Renner e fez um cadastro, você foi lá na Riachuelo e fez um cadastro, você foi lá no Banco do Brasil e tem uma conta, você foi lá no Santander e tem uma conta. O que acontece quando você entende, né, que esses cadastros que você faz, eles são confrontados? Então, a tua ficha cadastral são os seus dados junto com os bancos. Então, se você tem uma ficha cadastral, não vou colocar aqui a palavra positiva, tá? Vou colocar, se você tem uma ficha cadastral que condiz com a realidade, que está atualizada, que tem todas as informações, a chance de você conseguir uma boa taxa, um bom limite, aprovação rápida das coisas que você quer é muito maior. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Não, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com você se tornar o louco e a louca do Serasa. Tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Porque eu nunca vou esquecer que uma aluna falou, nossa, meu score caiu 1 ponto, eu estou desesperada. E aí eu vou mostrar até uma situação aqui parecida para vocês. Por quê? A pontuação, ela só é uma forma de metrificar o teu comportamento
muito de crédito. É claro que seu score caiu, é claro que seu score caiu, há uma coisa aí de, nossa, caiu o score, deixa eu ver o que está acontecendo e eu vou te mostrar por que é tão importante você ter esse monitoramento da tua ficha cadastral. Mas voltando à história do banco, né? Quando nós preenchíamos ali as fichas das pessoas, elas iam para um sistema, tá? Que hoje já deve ser muito mais atualizado e muito melhor do que era antes, inclusive, tá? Lá na minha época de bancária. E aí esse sistema, esse robozinho, ele vai entendendo o que está acontecendo, ele vai lendo ali. Quando tem alguma informação que chama atenção, ele faz assim, ó, pé, manda para uma outra esteira, outra pessoa precisa olhar. E é muito engraçado porque hoje em dia eu uso muito o Facebook, né, para fazer anúncios e tal, e aí o pessoal do Facebook tava explicando como é que é a aprovação dos anúncios e eu fiquei rindo, né, falando igualzinho a aprovação de crédito no banco. Se tá tudo certo, passa no automático, se não vai para uma avaliação manual. Na avaliação manual pode ser que a proposta seja reprovada mesmo assim, e aí cabem as outras aprovações, que normalmente é você falar com o gerente geral de uma agência e, enfim, né, se houver um interesse por parte do banco em ajudar, porque muitas vezes os créditos são reprovados por cadastros mal feitos, literalmente, tá? Por fichas cadastrais mal feitas. Porque o que acontece? Às vezes a ficha cadastral é mal feita por sua culpa e às vezes é mal feita por às vezes até falta de competência de quem está fazendo a ficha. E competência não é incompetência, tá? É a pessoa não saber que às vezes o número da casa, o número do CEP, certo, faz diferença na ficha. Então tá, Daj, você tá me explicando uma parada bancária aí, mas o que isso serve na minha vida, né? Eu tô querendo te dizer que a partir de agora, você precisa entender o quanto é importante você manter o seu cadastro atualizado com as instituições que você tem algum tipo de contrato. Desenha. Se você tem cartão da Renner, você tem que manter seu cadastro atualizado lá. Se você tem cartão da Riachuelo, você tem que manter. E aí entra uma coisa que eu falo assim, cara, não tem que ter muita conta e cartão. Eu vou falar disso agorinha, mas basicamente é você entender que a sua ficha cadastral é literalmente igual a sua ficha policial. Uma passagem, duas passagens, não tô falando de nome restrito, de restrição no SPC, tô falando da sua ficha cadastral. Ontem eu entrei no PagBank e aí eu vi que meu cadastro lá tá do endereço que eu não sei da onde, eu não usava mais a conta do PagSeguro, mas eu tenho um cadastro lá. E aí na organização financeira, e tô aqui falando para vocês, eu sou a pessoa que mais toma cuidado com isso e às vezes passa batido, porque era uma conta de pagamentos, né? Nem é conta bancária, é uma conta de pagamentos que eu nem lembrava que tinha. E aí ontem eu fui usar o PagSeguro, achei engraçado, né? Eu falei, olha lá, meu endereço desatualizado. Então, às vezes a gente muda de casa, faz mudanças na nossa vida e não se preocupa com a sua ficha cadastral. A sua ficha cadastral, que são os seus dados, desde renda, idade, onde você mora, quais são os bancos que você tem conta, quais são os cartões que você usa, isso é a coluna, literalmente é o que vai manter em pé as suas aprovações de crédito e as suas negociações de dívida. As pessoas acreditam que negociar dívida não tem a ver com ficha cadastral. Tem a ver, existem os filtros que demonstram, inclusive uma coisa que é muito comum é você negociar uma dívida no Serasa e o Serasa pegar e mandar a informação, essa pessoa aqui, manda lá para aquele banco que está devendo, essa pessoa aqui pagou uma dívida, eu recomendo que você faça uma proposta para ela. Por quê? O Serasa, ele literalmente atua como intermediador ali, da empresa que você está devendo e entre você. Por isso que os acordos feitos no Feirão Limpa Nome, no Serasa, até dentro do Serasa, fora do Feirão Limpa Nome, são tão atrativos, porque todo mundo fica feliz. A empresa fica feliz que recebe o quanto você deve, você fica feliz que melhora seu score e o Serasa fica feliz que vai ganhar uma comissão lá. Então eu quero que você literalmente presta atenção daqui em diante para a importância de uma ficha cadastral. Daj, mas como eu vou entrar lá dentro do banco e vou ver minha ficha cadastral? Não precisa. Eu vou te falar uma coisa, se você pegar uma pólice de
seguro. Se você pegar um extrato que vem pelo correio, se você pedir para o gerente dar uma olhadinha, eu te garanto que vai ter algum dado lá que não tem nada a ver. Eu sentava às vezes com um cliente, nunca vou esquecer, eu tinha um sistema que chamava PGA, que era onde ficava, eu falava assim, isso aqui ainda existe? Não, nem tenho mais esse carro. E aí eu ia ticando com os clientes coisas que não tinham nada a ver com a vida deles. Aí passava lá a aprovação de um cartão, aprovava automático, porque naquela época já havia confronto de informações. Seguindo disso, eu quero que você entenda que a tua ficha cadastral, o teu SPC, o teu Serasa, influencia sim diretamente. Taxa de juro que vai ser oferecida para você faz diferença sim com relação às empresas que vão buscar você para ser cliente. Então, assim, existem empresas mais exigentes. Hoje mesmo eu estava vendo que o Sicredi, mesmo o servidor público não tendo essa necessidade de consultar SPC e Serasa, eles pedem a consulta. Por que que eles pedem a consulta? Porque eles não querem qualquer cliente. Ou seja, estou dizendo que você tem nome sujo, o mundo está perdido? Não, segura aqui que a gente vai entender como é que resolve, mas existem as empresas mais exigentes que prestam mais atenção sim ao teu histórico de crédito e que vão ter interesse de ter relacionamento com você, o quão melhor você cuidar do seu nome. Beleza, Daj? E aí, seguido disso, é como eu falei, a tua diligência, né, teu compromisso em manter o teu cadastro, o teu nome o mais próximo do ideal possível, vai te ajudar muito em qualquer negociação em que a consulta ao SPC Serasa é feita, ou seja, 99% das negociações, né? Agora vamos entender, eu quero te mostrar um exemplo prático aqui, um exemplo de negociação feito direto no Serasa. Então, assim, a importância dessa minha aluna ter aprendido que é necessário você consultar o SPC e o Serasa pelo menos uma vez por mês. Então, assim, isso é um exemplo de que a pessoa ficou atenta e tá lá, viu uma oferta e vai acertar por aí 3 vezes menor, exatamente o 3 vezes menor que eu sempre falo para vocês. Uma dívida que estava sendo cobrada 1.800 vai ser aí negociada à vista por R$500 e principalmente com a possibilidade dela parcelar em 12 vezes sem juros. Então, assim, o banco com o Serasa, eles nesse caso em específico foi muito engraçado porque às vezes eles colocam até outras empresas para fazer essa negociação e deixa esses dados que vão para essas empresas vêm através do teu SPC e do teu Serasa. Então, assim, é muito, muito, muito importante que você entenda o quanto esses sistemas funcionam. Eles não são automatizados à toa, não. Vamos lá, vamos entender aqui o que você faz agora para ter oportunidades como essa. Então, assim, eu te dei um exemplo aí de uma aluna que estava com o nome restrito, fez tudo que eu vou orientar vocês aqui a fazerem e ela conseguiu ter acesso a essas oportunidades. Agora, eu vou mostrar aqui no meu computador, mas eu vou narrando aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar um pouquinho dos dois sites, que é o site tanto do Boa Vista Consumidor quanto do SPC Serasa. Eu quero mostrar para vocês uma situação que muitas pessoas não ficam presentes para ela. Eu vou abrir aqui. Então, ó, o primeiro site que eu entrei, eu tirei a parte de cima aí com o CPF da pessoa, tá? Mas esse aqui é o Boa Vista Consumidor, é o site do SPC. Num determinado dia, como a gente faz todo mês, eu entrei aqui para ver os contratos dela. Vocês estão vendo aí que eu tô entrando aqui e tá fazendo a consulta. E aí, ele saiu, deixa eu entrar de novo aqui. Então, assim, ó, o que aconteceu? Quando a gente entrou agora vocês voltaram a ver, tá? Quando a gente entrou aqui nesse cadastro positivo para ver, olha o que a gente descobriu. A gente descobriu que tinha uma fonte, eu até coloquei aqui em contestação, tinha uma empresa dizendo que ela tinha vínculo com ela, que é esse banco aqui, e que esse número de contratos dela, que aqui tava 4, tava 16. Eu falei, como que ela tem 16 contratos? Eu sei todas as contas que ela tem e aqui é um score de 807, tá? Então, assim, olha só que engraçado. O que tem aqui, o que aparece aqui no consumidor positivo? Eu vou falando para vocês, seria muito importante vocês pegarem caneta e papel aí para anotar, tá? Olha só o que o consumidor positivo monitora. Contratos. Então, assim, ó, o que tem de cartão de crédito? Você tem consórcio ou não tem consórcio? Quais são as contas de consumo que estão em seu nome? Água, luz, telefone, quais são essas contas? Você tem cheque especial? Aparece aqui, ó, cheque especial. Você tem, aqui aparece inclusive se a pessoa usou ou não o cheque especial no consumidor positivo.
Compras parceladas, né? Empréstimos, por exemplo, aparece o consignado, aparece um consignado que inclusive já não tem mais parcelas em aberto, ele fica aqui quando é feita uma renovação, aqui foi feita uma renovação, foi feito na verdade uma redução de juro e aí gera um outro contrato. E aí você tem também os financiamentos imobiliários e aí aqui para baixo aparecem as fontes, são os bancos que a pessoa tem relacionamento. Então, para quem acredita que ter conta em muito lugar, cadastro em muito lugar não afeta, por que vocês acham que o Serasa e o SPC ficam monitorando com quantas fontes você possui contrato? Então, assim, vindo aqui para o Serasa, agora eu vou abrir o Serasa para vocês. O Serasa é mais interessante ainda porque o Serasa tem uma parte dele aqui que é a saúde financeira, é nela que eu tô agora, tô mostrando aqui no YouTube, mas é nela que eu tô agora, tá? E olha o que aconteceu com essa minha aluna, né? Aparece aqui, ó, seu score variou 1 ponto nos últimos dias. Veja o que aconteceu. E aí ele tem aqui quais são as coisas que diminuem e quais são as coisas que aumentam o score. No caso dela aqui, olha o que fez aumentar o score dela. Ela foi contratar um seguro de vida, então toda vez uma seguradora consulta lá o nome, normalmente aparece aqui que eles consultaram e aí impacta o score, porque ele consultou positivo, né? Então assim, ó, aparece aqui há quanto tempo você tem cheque especial, aparece quanto tempo você tem cartão de crédito, aparece as consultas que foram feitas no seu nome e também se você pagou as suas faturas, parcelas de empréstimos e financiamentos em dia, né? Pagou 100%, né? E aí, quais são os motivos que diminuem? No caso dela aqui, ó, você ficou com dívidas em seu nome por 1 ano e 2 meses. Então, sim, ter dívidas, ter ficado com dívidas vai impactar o seu score, mas eu tô mostrando para vocês aqui literalmente na prática que mesmo que uma pessoa fique por um período com o nome restrito, depois que ela limpa o nome, tudo vai voltando ao normal. E mesmo que tenha algum impacto, que o score varie, não é algo que você precisa ficar, meu Deus, extremamente preocupado. O que eu quero dizer para vocês é que o score, desde que você aceitou cadastrar lá no cadastro positivo, ele monitora as faturas de cartão de crédito. Então ele mostra aqui na saúde financeira quais são os cartões que você tem e se você está pagando ou não. Nesse caso aqui é uma pessoa que não tem cartão de crédito e aí me apareceu esse cartão aqui. O que tem que fazer agora? Por que eu tô falando para vocês que precisa consultar o SPC e o Serasa? Porque nesse caso aqui vai ter que contatar essa empresa e entender por que está aparecendo esse cartão aqui e por que eles estão acusando aqui no consumidor positivo que ela tem vínculo lá, sendo que ela não tem e ela não tem esse cartão. Mas se você tem cartão, você vai ver que vai aparecer aqui no Serasa esse cartão. Deixa eu voltar com vocês aqui. Então, o que eu tenho que fazer na prática, Dade? Como é que eu vou fazer para o meu score melhorar, ou seja, para cuidar do meu nome, para limpar ele o mais rápido possível? Vamos lá que eu vou explicar para vocês, tá? Talvez você pense assim, Dade, eu já fiz de tudo para limpar meu nome. Eu já fiz de tudo, Dade. Eu fui lá na empresa, entrei no Serasa Consumidor. A questão é, você já fez de tudo colocando em prática o que eu vou te falar aqui hoje? Eu acredito que não. Então, abre o ouvido para ouvir. Literalmente, que às vezes a gente escuta, mas não escuta com o ouvido, né? Escuta com o olho, eu falo, porque não absorve aquilo que escutou. E aí, tem as pessoas que pensam assim, não, Dade, mas é que no meu caso não tem como fazer isso que você tá falando. É impossível para mim. Testa, pelo menos testa, né? Testa para você dizer que não é possível. Depois, daqui 2 meses, 3 meses, você vai me contar se alguma diferença fez. Por quê? Tem gente que acha que tá com o nome sujo significa que você não precisa mais cuidar do seu score, né? Tem gente que aumenta o score com o nome restrito. Por quê? Porque não significa só que você tem uma dívida, que seu score é só feito dessa dívida, tá? Talvez você pense assim, né? Dage, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho fazer isso, eu não quero fazer isso, vou ter que ligar, vou ter que ir. E aí eu falo assim, ó, se você tem interesse em pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor,
ter dinheiro sobrando na sua conta todos os meses, ter acesso às melhores taxas, aos melhores bancos, aos melhores acordos, às taxas mais baixas para financiamento de carro, de casa, eu recomendo que você siga as minhas orientações, tá? Mas aí fica a teu critério, né? Primeiro, eu quero te dizer que ser o louco do Serasa, como eu falei agora há pouco, de ficar acompanhando pontuação de score, não vai mudar nada você ficar lá na frente do computador. Meu Deus, abaixou meu score, e agora? O que você tem que fazer é ter diligência, né? Comprometimento para fazer os passos que são necessários durante o mês, para que durante o mês não, né? Durante os dias, para que você tenha um score que realmente represente a verdade que você vive. Então, assim, o score, ele vai retratar a verdade que você vive e você tem que tomar cuidado porque às vezes acontecem erros, tá? Não são empresas perfeitas, como eu tô mostrando o caso da Franciane para vocês aqui, que no caso dela, o Cicobi botou lá um monte de contrato que ela não tem. Ela não tem esses vínculos, né? Ela não paga cartão de crédito Cicobi, ela não tem conta com cheque especial lá e a gente ainda tá analisando o que foi que aconteceu, que apareceu esses contratos que atrapalharam o score dela. E se ela não tivesse cuidando, imagina se é uma fraude, se é alguém que duplicou o CPF dela e ela não está acompanhando. Então, para você entender que a primeira coisa, agora eu vou explicar para você o que você tem que fazer. Vocês estão com caneta e papel? Vamos lá. Primeira coisa, primeira ação que você precisa fazer, tá? A primeira coisa que a gente leva em consideração numa faxina financeira é a quantidade de contas e cartões que você tem. Então, ser humaninho lindo do meu coração, coisa linda, conta pra Dade, quantas contas e quantos cartões você tem, tá? Quantas contas e quantos cartões você tem. Se você é um humano e não um polvo cheio de tentáculos, tá? Eu recomendo que você fique com um único cartão de crédito e no máximo, tá? 2 contas correntes. E não conta aqui conta de investimento, tá? Então, assim, os meus alunos, eu morri de dar risada com eles, né? Eu falei pra eles, ó, vocês vão abrir conta nesse banco, nesse banco, nesse banco. Aí eles arregalaram olhos assim, Dade, mas a gente vai abrir tudo isso de conta em banco? Eu falei, vai estar abrindo sim, porque é banco de investimento. Então, assim, ter 2 contas e um cartão de movimentação é suficiente. Se você tiver uma quantidade muito grande de contas e cartões, vai impactar a tua ficha de crédito, porque pensa assim, ó, eu dou o exemplo desse aí dos contatinhos, né? Vocês já viram aquela história de, nossa, eu tenho vários contatinhos, né? Uma pessoa que tem vários contatinhos é uma pessoa que tá buscando um relacionamento sério? Responde pra Dade. Então, assim, você é do mundo dos solteiros, né? Mas pensa assim, se você é uma pessoa que tem vínculo com o banco, pra que você tem cadastro em todos os outros? Então, assim, pensa que o Serasa e o SPC, eles estão ali para proteger o crédito, né? Para que uma empresa saiba se você é um bom pagador ou não. Por que que um ser humaninho tá com um monte de cartão e um monte de conta? O que esse ser humaninho quer fazer? Então, assim, eu já falei isso para vocês numa outra oportunidade, não lembro exatamente qual aula que foi, que eu falei para vocês o quanto que é importante você não ter um monte de conta, porque isso aí é como você é visto. Para que você tem um monte de conta em banco, movimenta um monte de conta em banco, quer dar calote em quem, né? Então, assim, é uma coisa que você precisa cuidar e não é quebrar cartão, é você pensar, cara, eu nem tô usando aquele cartão da Renner, eu nem tô usando aquele cartão da Riachuelo, eu vou cancelar. Então, assim, e aí você liga lá no 4004 deles, naquele telefone que tem atrás do cartão e cancela. Principalmente, então, assim, é muito comum eu fazer consultoria, eu fazer a mentoria com os meus alunos e no meu raio-x tem essa pergunta, né? É sempre de 4 para cima, não sei por que as pessoas querem ter tanto cartão assim na vida, né? Mas, se já existe, se você tem esses cartões, eu falei isso e eu falo em todas as aulas, a qualquer momento você pode encerrar uma conta em um cartão, mesmo que ela tenha dívida. Presta atenção, a qualquer momento, escuta o que eu tô falando aqui, a qualquer momento você pode, tá? A qualquer momento você pode cancelar uma conta e um cartão de crédito, mesmo que você tenha dívida. E para você conseguir isso, você pode utilizar o Bacen e o Procon, porque é seu direito romper esse contrato. Então, se você tem um monte de cartão, quer encerrar esses cartões, mas eles ainda têm parcelas a vencer, não tem problema. Você pode encerrar tanto a conta, se ela tiver negativo, você consegue encerrar, quanto o cartão, mas eu não estou dizendo que é fácil. Vai ter que dar uma
uma brigadinha. Mas é uma brigadinha, vai lá, faz um Bacen, faz um Procon e aí encerra essa conta e esse cartão, que aí já vai começar esse processo de organização e melhora da sua ficha cadastral. Beleza, e lembrando, né, melhora da sua ficha cadastral aí no SPC e no Serasa. Seguido disso, vamos falar da quantidade de bancos, tá? Quantidade de bancos, pensando nisso, mesmo com financiamento, tá? Quantidade de bancos tem a ver com quantidade de contas e cartões? Tem, mas o que eu quero dizer com quantidade de bancos? Os bancos que você for estabelecer relacionamento, é importante você deixar o seu cadastro atualizado. Falei isso, mas vou aqui reforçar. É importante tanto para negociar dívidas, quanto para ter uma aprovação de crédito com mais facilidade, você manter sempre o seu cadastro atualizado, informação de endereço, informação de renda, informação de telefone, todas as informações, mandar o imposto de renda todo ano, assim que declarar. Então, assim, os bancos que você tem vínculo, mantenha o seu cadastro atualizado, isso é super importante para que você tenha mais facilidade para conseguir as suas aprovações de financiamento, de empréstimo, de aumento de limite de cartão em geral, né? E lembra, eu sou a professora que ajuda as pessoas a saírem das dívidas. E quando você sai das dívidas, você se organiza financeiramente, você pode sim fazer empréstimo, você pode sim fazer financiamento, você pode sim usar cartão de crédito. Essas coisas, elas não têm vida própria. Depois que você se organizar financeiramente, você pode sim usar o crédito para te ajudar, não para te atrapalhar, como talvez tenha sido até aqui, ok? Vamos seguir. Agora nós vamos falar das contas de consumo. Quem nunca emprestou o nome para alguém pedir um telefone? Quem nunca emprestou o nome para alguém fazer uma compra numa loja? Eu sempre falo para você, se você quer ter o teu score, o teu cadastro no SPC e no Serasa bonitinho, emprestar nome é furada. A pessoa não vai ter todo o cuidado que você tem para pagar suas contas em dia, para organizar tudo e não atrapalhar o seu cadastro. E às vezes a pessoa não faz de má fé, às vezes ela faz por descuido. Então, assim, as contas de consumo, que são as suas contas do dia a dia, conta de água, conta de luz, conta de telefone, você ficar pagando boleto e conta atrasada faz com que a sua ficha cadastral, seu score, seu Serasa lá, as suas informações de crédito sejam impactadas. O SPC e o Serasa existem para proteger o crédito do mercado como um todo, para que ninguém empreste dinheiro para um mal pagador. Uma pessoa que paga conta atrasada é um bom pagador ou é um mal pagador? E aí eu te pergunto, a partir de hoje, você decide ser um bom pagador ou um mal pagador? Como é que você quer ser visto pelo mercado? Pensa nisso, beleza? Vamos lá, mais um tópico. Datas de vencimento. Dage, eu tento pagar as minhas contas em dia. Dage, sou tão esforçada, Dage. Eu tento pagar as minhas contas em dia, Dage. Só que, Dage, a conta vence dia 15, Dage. E eu recebo dia 20. Criatura, você já viu falar do negócio chamado de alterar o vencimento? Então, assim, ó, eu recomendo sempre para os meus alunos. Centraliza os vencimentos da sua... Você é assalariado, centraliza os vencimentos das suas contas o mais próximo possível do seu salário. E se você tiver salário pago em 2 datas ou até mesmo em 3 datas, tem gente que recebe em 3 datas, já aconteceu, né? Deixa nas datas que você sabe que vai vir aquele dinheiro. Então coloca o vencimento das suas contas para o dia que você vai pagar. E aí você tem um trabalhinho de pegar uma folha e colocar lá dia 10, dia 20, dia 30. Essas são as contas aqui que eu tenho que pagar. Esse é um cuidado sutil que, se você tiver, também vai fazer com que o seu score, a sua pontuação no SPC e no Serasa se mantenha com boa qualidade, tá? Então, pagar contas em dia e colocar as datas de vencimento numa data que você consiga pagar, vai fazer toda a diferença para sua ficha cadastral, para o seu score, para a sua foto lá no SPC e no Serasa, ok? Vamos lá, vamos fazer mais um ponto aqui. Tem uma turma aí que faz assim, ó, chega o cartão e aí o cartão não tem dinheiro para pagar a fatura e aí a pessoa tem a brilhante ideia ou de parcelar aquela fatura ou de pagar o mínimo. Né? Eu acredito que não tem ninguém que me segue que faça isso, mas eu quero te dizer que o rotativo do cartão de crédito ou parcelamento de fatura
é um caminho sem volta, é um tipo de enrosco financeiro que para você sair é muito desafiador, né? Muito do meu método é para ajudar as pessoas a saírem desse ciclo de bola de neve de dívida, né? De parcelamento de fatura, de parcelamento de cartão, rotativo de cartão. O meu método é muito pautado para que as pessoas consigam encerrar esse ciclo, mas eu quero te dizer, se você ainda não é meu aluno, ainda não é minha aluna, que isso ferra com a sua vida e também ferra com o seu score. Lá no Serasa, agora eles colocam lá o quanto veio a tua fatura e o quanto você pagou. E obviamente quem não paga a fatura cheia vai ter impacto sim no score. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? O rotativo do cartão de crédito, pagar o mínimo do cartão, até mesmo no caso dos cartões consignados, é um caminho sem volta, galera. Só que tem jeito, tá? Tem solução. Só que você precisa acordar para a vida. Literalmente, você precisa acordar e falar assim: eu decido fazer diferente a partir de agora, e mesmo que você esteja com esse parcelamento ativo hoje, né, pagando o parcelamento da fatura, ou você já tá pensando o que você vai fazer na próxima fatura, que você não vai ter dinheiro e você tá pensando em pagar o mínimo, assiste uma aula que eu tenho no YouTube, onde eu falo o que fazer para pagar a dívida do cartão de crédito por um valor até 3 vezes menor. Sai desse ciclo, tá? Abrir essa aspas aí e te falar que sim, o rotativo do cartão, o parcelamento da fatura atrapalha sim a sua ficha de crédito lá no SPC e no Serasa, tá? Vamos para o próximo tópico? Próximo tópico, vamos juntinho aqui. Limite da conta, o famoso cheque especial, cheque ouro, o vermelhinho da conta, né? Eu sempre falo que eu não vejo por que as pessoas usam cheque especial, mas eu entendo, né? Quando a coisa aperta e você não tem dinheiro, não tem limite do cartão, mas tem um dinheiro lá, que eu falo que tipo assim, ó, o marido tá lá, ele quer ser fiel pra esposa, e aí ele vai pra dentro de uma balada, né? Vai dentro de uma balada cheia de mulher de biquíni, né? Pra que o marido fiel, homem de Deus, vai se enfiar num lugar desse, né? E o cheque especial é exatamente isso na sua vida. É você tentando ser uma pessoa que resolve as dívidas, que tem dinheiro sobrando todo mês e tem literalmente uma mulher pelada lá na sua conta corrente, ou então um homem pelado lá na sua conta corrente, que é o cheque especial. Então, assim, ó, se você tá usando o cheque especial hoje, é claro que isso vai diminuir o seu score, é claro que isso vai impactar a tua ficha cadastral, tá? Dentro dos órgãos de proteção ao crédito. E o que você deve fazer agora? Tomar uma decisão, turminha. Você pode parcelar esse cheque especial, ou você pode assistir também outra aula que eu tenho lá no YouTube, que é o que fazer com a dívida do cheque especial. Porque essa dívida, ela realmente te afunda também no mar de dívida, você acaba transformando aquele juro que você paga todo mês numa parcela. Já tá pagando uma parcela mesmo, vamos negociar isso e vamos resolver. Então, fica ligado aí na parada, pega a visão, como diz o Rick Chester lá, pega a visão desse negócio de limite de conta. Eu sou a pessoa mais contra limite de conta, porque eu falo que o limite do cheque especial te deixa preguiçoso. Você tem uma questão, você precisa de dinheiro, mas o dinheiro tá lá e aí você vai atrás e pega aquele dinheiro caro, 8% é o juro do cheque especial quando tá barato, né? Agora ficou o teto de 8%, mas antigamente já foi 14% o juro do cheque especial. O Banco Central deu uma ajudada aí pra galera e deixou o limite do juro do cheque especial em 8%. Até porque 8% é baratinho, né, gente? É baratinho, assim, é um juro de agiota, né? Então, assim, vamos lá, vamos seguir. Próximo ponto, né? DAGE. E as dívidas que já caducaram? Alguém aí tem dívida caducada? Alguém tem dívida caducada? O Serasa, né, eu sempre falo que ele tem feito esse serviço de uma maneira que eu, inclusive, admiro, né, que é mostrar para as pessoas que elas tiveram dívidas que caducaram. E isso acontece tanto para te ajudar, quanto às vezes podem surgir dívidas indevidas. A Oi, a Claro, a NET tem muito bendito do hábito, tá? De pegar e colocar o nome das pessoas lá, e aí você vai lá na Anatel, faz uma reclamação.
Nossa, a gente se enganou, a gente pede desculpa pelo transtorno, estamos tirando o seu nome do Serasa, desculpa, senhora. E aí você ia lá de trouxa pagar a conta, e eu sempre falo, né, que às vezes sim, você ficou devendo. É muito comum as pessoas cancelarem conta de telefone e esquecerem de pagar o resquício que ficou, né? Tipo, você cancela o telefone e aí você vai embora e esquece que aquela conta vai vir, muda de casa, ou enfim, transfere de lugar, troca de operadora e esquece que tinha uma última conta. E aí muita gente tem, às vezes, entra lá no Serasa para ver e tem lá negociações disponíveis. São dívidas que não estão deixando seu nome sujo, porque o nome só fica restrito por uma dívida durante 5 anos, só que aquela dívida caducada faz com que o seu score não melhore. Inclusive, vou até fazer aqui com vocês, eu fiz um acordo com uma pessoa exatamente com o objetivo de ver se melhorava o score, porque o score não melhorava e era uma dívida que meio que falar, não é prioridade pagar isso aqui agora não, mas aí a gente fez o acordo para ver se melhorava o score. Eu não consultei esses dias para ver como é que tá, mas foi bem legal esse processo que a gente fez, tá? E aí, seguindo disso, como eu mostrei com vocês, pode ser que também tenham dívidas que são indevidas. Mostrei aqui o caso da Fran, que do nada a gente foi fazer a consulta mensal dela, foi olhar lá como é que tava, e aí a gente levou um puta de um susto, literalmente, assim, sabe? De falar assim, uai, como assim? Sicredi, esse monte de empréstimo. Eu brinquei com ela, falei assim, ô Fran, você tá me traindo, você tá pegando empréstimo sem falar comigo, né? E aí a gente morreu de rir, porque é bem isso, assim, a coisa do Serasa, né? Acredito que tá dando certo aqui, ó, dei uma olhadinha no caso que eu falei pra vocês, acho que tá aumentando, mas tá aos pouquinhos, literalmente, né? Então, acho que bem provavelmente vai aumentar depois que o acordo for pago, né? Porque quando você entra, por exemplo, quando você faz um acordo no Serasa, você vê o score aumentando gradualmente mesmo, você vê ele aumentando aos pouquinhos, principalmente quando você termina de fazer o pagamento dele, tá? Então, Dagi, que eu saio dessa aula, eu faço o quê? Vocês sabem que toda aula eu faço questão de dar um passo prático para vocês, né? O que vocês fazem logo em seguida da aula? O que vocês têm que fazer? Primeira coisa, se cadastrar no SPC e no Serasa. Primeira coisa, se você nunca se cadastrou, entra lá no Boa Vista, entra lá no Serasa e se cadastra. Primeira coisa, tá? Feito isso, você vai pegar todos esses tópicos que você anotou e você vai fazer as mudanças na sua vida. Só que não adianta você fazer e não acompanhar. Coloca na sua agenda, é importante, coloca no celular, consultar a SPC Serasa. Tem aplicativo também, para quem quiser ter no celular, dá para acessar. E aí, o que você vai fazer? Aos poucos, você vai cancelando as contas, cancelando os cartões, abrindo o Bacen para o que tiver que abrir Bacen. Para você que não sabe o que é Bacen ainda, é um site que é o site do Banco Central do Brasil, tá? Bacen, Banco Central do Brasil. Você entra lá e faz um Fale Conosco se você entender que alguma coisa que está acontecendo com você está irregular, tá? É um órgão que fiscaliza o cumprimento aí das regras, né? Que são dos que os bancos têm que respeitar na relação que ele tem com você. Então, você vai sair dessa aula, vai fazer o cadastro no SPC e no Serasa, é Boa Vista, tá? É o consumidor positivo, e vai monitorar isso a cada 30 dias. Aí você vai ver quais são os cartões que você vai cancelar, você vai ver quais são os bancos que você vai ligar para atualizar o seu cadastro, atualizar seu telefone, mandar teu imposto de renda, mandar seus últimos 3 olerites. Você vai ver quais são as contas de consumo, água, luz, telefone, TV a cabo, que você está pagando atrasado. Você vai ver quais são as datas de vencimento que você precisa mudar. Você vai ver se você tá igual me falaram aqui, você tá pagando parcelamento de fatura faz tempo, você falou assim, ó, eu vou pegar e vou fazer a aula da Dagi e vou sair desse vício do rotativo do cartão. Vi lá, tem o limite da conta, vou ligar para o meu banco, buscar fazer uma negociação, vou assistir a aula da Dagi sobre cheque especial. Coloca lá no YouTube assim, cheque especial da GL Viper, você vai achar minha aula lá, tá? Porque às vezes no YouTube tem muito vídeo e você não acha, então coloca assim, cheque especial da GL Viper, você vai achar essa aula minha lá, tá? E seguido disso, você vai olhar lá no Serasa se você tem dívida caducada e vai olhar tanto no Serasa quanto no SPC se você tem algum vínculo, tá? Algum contrato que você não reconhece, e aí você vai procurar os órgãos. Se for telefone, a Anatel, se for cartão, você vai procurar o Bacen, se for o que for, você vai procurar lá e ver alguma coisa de estranho. Eu lembro muito que quando eu dei uma aula parecida com
com essa, a Renata descobriu que a Caixa Econômica tinha protestado o nome dela indevidamente, né? Renata é minha aluna, e aí foi muito curioso, tá? Ver que ela conseguiu através de um Bacen, tá? Ela conseguiu através de um Bacen que o score dela fosse corrigido. Literalmente foi, tava acho que 900 e aí foi para 990 e alguma coisa. Ela já não tava ruim, né? Mas negativaram o nome dela. Agora, espero que essa aula de verdade tenha ajudado vocês. E lembra o que eu falei lá no começo, tá? É muito importante para você conseguir pagar a sua dívida por um valor justo, até 3 vezes menor do que estão te cobrando hoje, ter dinheiro sobrando na sua conta todos os meses, que você entenda a importância de manter uma ficha cadastral atualizada e ter o seu nome lá no SPC e no Serasa bonitinho, cadastro regular, correspondendo, né? Correspondendo com a realidade da tua vida hoje, tá? Presta bastante atenção nisso para que você consiga de verdade sair da situação que você tá e evoluir. Eu tô aqui para te ajudar a evoluir, mas você precisa botar a mão na massa. Não tem como eu fazer o bolo por você, tá? Literalmente. E às vezes, vou dar um exemplo aqui. Eu acabei de fazer um bolo, eu ainda não comi o bolo, mas pela cara ele ficou bom, né? E toda live eu falo que eu não sei cozinhar. Às vezes só falta a gente botar a mão na massa, né? Porque eu fiz o bolo, foi tão fácil fazer o bolo, era só pegar e fazer. E aí quando eu sempre falo que eu faço o bolo quando as coisas estão desperdiçando, né? Ia desperdiçar banana, maçã, eu falei, não, pera aí, bora fazer um bolo aqui. E aí saiu um bolo. Então, às vezes, a gente fica só falando que a gente é ruim, que a gente não entende, que a gente não sabe, mas a gente falta de nós a iniciativa de ir lá e botar a mão na massa e fazer diferente a partir de agora. Vocês vão me ouvir sempre falando, decida fazer diferente a partir de agora. E decidir fazer diferente não é só falar, lá é legal, vou fazer diferente. É você pegar a rédea do barco, se comprometer e principalmente, assim que possível, tem uma sigla que fala assim, ASAP, né? As soon as possible, né? O mais rápido possível, que você decida ir acompanhado, que você não decide sozinho. Beijo pra vocês!